Em quem você está se transformando? Que tipo de pessoa que você está se transformando? Nós estamos nos tornando alguém melhor ou alguém pior? Estamos nos tornando mais santos ou mais profanos? O lugar para onde você está indo é determinado na pessoa que hoje você está se transformando. Vou repetir mais uma vez isso. O lugar para onde você está indo é determinado pela pessoa que hoje você está se transformando. Soberba, orgulho, autoglorificação. A palavra diz assim: a soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Se você não quiser renunciar, você não pode seguir Jesus. E detalhe, se você não seguir Jesus, você vai permanecer em trevas. Se alguém não me segue, permanecerá em trevas. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, agora. O texto é de João, capítulo de número 13. João, capítulo número 13. Diz assim a palavra: tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Disse-lhe Jesus: o que estás prestes a fazer? Faze-o depressa. Todavia, nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu com que propósito lhe dissera isto. Como era Judas que guardava a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe tivesse dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu, e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo, e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu o digo a vós também agora. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora vamos para o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 21. Mateus, capítulo 26, verso 21. Versículo 20 diz assim: chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. É o mesmo texto, mas tem um detalhezinho aqui. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá.
E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu? Começaram a perguntar um por um: por acaso sou eu? Vamos orar juntos? Espírito Santo, fala conosco mais uma vez. Eu peço-te que nessa manhã de Santa Ceia, o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, nos faça olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer quem somos e para onde estamos indo. Não permita, Senhor, que nenhum de nós venha se perder ao longo da trajetória. Portanto, te peço que o Senhor fale com a tua igreja. Humildemente, eu peço a sua ajuda para pregar a tua palavra. Peço também ao Senhor que, enquanto estiver pregando a sua palavra, que o Senhor envie anjos com brasas vivas tiradas do altar e esparrame essas brasas no meio da tua igreja. Toca-nos mais uma vez, Senhor. Essa é a minha oração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Escute isso, por favor. O Senhor não tem prazer que nenhum de nós se perca. Ele não tem prazer que o ímpio se perca. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Ele os chamou e os amou até o fim. E nesse dia que eu acabei de ler, foi o dia da última ceia, da última Páscoa, que eles comeram juntos, o Senhor Jesus dá um alerta. Ele diz assim, ó, um de vós vai me trair. Neste momento, você observou que o texto, conforme nós lemos, que eles começam a perguntar entre si: é você? É você? É você? É você? Aí depois, eles assim, Senhor, por acaso sou eu? Aí Pedro falou assim, João, pergunta para ele aí quem é. Aí Jesus falou assim, é aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. Jesus falou para João. Ele pegou o pedaço de pão molhado e deu para Judas, só para mostrar para João que ele sabia quem era que iria trair. Jesus já sabia quem iria trair. O que eu fico me perguntando é, por que alguém que seguia Jesus, em algum momento, decide traí-lo? Alguém tenta justificar por aí que a traição tem uma razão. Mas qual razão teria para Judas trair Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus deu o pedaço de pão molhado na boca, a Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas. Não foi um demônio, foi o próprio diabo entrou em Judas. E mesmo assim, Jesus não o expõe. Observe que Judas saiu, porque Jesus disse assim, ó, o que você tem para fazer, faça-o depressa. É para fazer, faça logo. Aí Judas saiu e os discípulos pensaram que Judas saiu para comprar alguma coisa.
E, na verdade, Judas saiu para tramar a traição. Só que a questão aqui é o seguinte: ninguém se torna traidor da noite para o dia, gente. Ninguém se torna desleal da noite para o dia. Ninguém se perde da noite para o dia. Não é assim que funciona. Ninguém cai da fé da noite para o dia. Existe um processo. Ninguém que toma ceia hoje, amanhã já está, sabe? Não, não é assim, gente. Existe um processo. Ontem eu ministrei aqui na Conferência de Transformação uma palavra que até hoje está aqui queimando meu coração. E a palavra foi essa: em quem nós estamos nos tornando? Em quem você está se transformando? Que tipo de pessoa que você está se transformando? Você está se transformando em um traidor de Jesus ou em um discípulo fiel e leal dele? Existem vários estágios da deslealdade. Isso me assusta, queridos. Porque no meio da igreja pode haver pessoas desleais para com Cristo. E nós devemos total lealdade a Jesus. E nós precisamos baixar uma resolução no nosso coração e dizer: enquanto vida eu tiver, leal eu serei ao meu Cristo. Eu não vou permitir Satanás entrar no meu coração para destruir a minha vida. Não permitirei isso. Eu não permitirei isso. Então hoje eu quero te fazer essa pergunta. Você está se transformando ou se tornando um cristão leal ou um cristão desleal? Um servo bom e fiel ou um servo mau e negligente? Que tipo de igreja nós estamos nos tornando? Uma igreja que obedece fielmente a todos os mandamentos do Senhor? Ou uma igreja que está se tornando apática, fria, indiferente? Que é boa para servir, mas péssima para amar. Que tipo de igreja estamos nos tornando? O apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e antes de beber desse cálice. Esse autoexame é um convite de Deus para nós. Nós estamos nos tornando alguém melhor ou alguém pior? Estamos nos tornando mais santos ou mais profanos com o passar do tempo? Um dia Jesus aparece para a igreja de Éfeso. Ele diz assim: eu tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. A igreja foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando. Eu acredito que o pastor da igreja não estava percebendo aquilo. Foi necessário o próprio Cristo se manifestar, o pastor da igreja, e falar assim: comunica isso para eles. E ontem pela manhã eu acordei com uma palavra muito forte no meu coração. Quando o Espírito Santo me fez entender a posição de Lúcifer antes dele se perder. Lúcifer era um querubim que tinha muito acesso a Deus, vivia perto de Deus todos os dias, andava com Deus todos os dias,
e de repente ele se perde. Ele se perde. Mas a pergunta foi, por que que ele se perdeu? O que foi que aconteceu com Lúcifer para ele se perder? E o pior não é esse. Que ele se perdeu. E hoje, ele trabalha todos os dias para que mais um também se perca. Satanás não é bobo, filho. Não fica achando que Satanás está feliz, alegre, aplaudindo, porque hoje você vai prestar um culto ao Deus de Israel. Se ele pudesse, ele já teria te arrancado da presença há muito tempo. O que foi que aconteceu com Lúcifer? Por que que ele se transforma em um anjo de trevas? Ele se transformou em um anjo de trevas, primeiro porque ele perdeu a comunhão com Deus. Ele andava perto e agora começou a se distanciar. Mas por que que isso acontece? Resposta: porque um sentimento mau entrou no coração dele. E o sentimento que entrou no coração dele foi soberba. O coração dele começou a se elevar. E o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, o texto diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Isaías 14, versículo 12 e 15 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Aí o texto diz assim: contudo serás precipitado ao inferno, ao mais profundo abismo. Como que alguém tem tanta proximidade de Deus, agora vai terminar no inferno? Você sabia que tem muita gente que um dia já prestou culto a Deus e que hoje está perdida? Só que a Bíblia diz assim: olha tu que está de pé, para que também não caia. Se hoje estamos de pé, é pela graça de Deus. Não é porque nós somos fortes, é graça de Deus. E hoje a palavra para nós é esta: cuidado. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Cuidado, igreja. Satanás está tramando o nosso fim. Ele só quer uma ocasião, uma oportunidade. Então a gente precisa ter cuidado em quem estamos nos tornando. Em quem estamos nos transformando. Porque a pessoa que a gente se transforma vai determinar o lugar para onde nós vamos. Se você se permitir ser transformado por Deus, a imagem de Jesus é para o céu que você vai. Mas se por acaso você permitir o diabo agir na sua vida e você se tornar parecido com ele, é para o inferno que você vai. Céu ou inferno, a decisão para onde vai é sua. O Senhor diz assim: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vida. Você sabe que existe o reino das trevas, existe o reino da luz. Ou você está aqui no reino das trevas, ou você está aqui no reino da luz. Hoje nós deveríamos fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram:
Senhor, por acaso sou eu? Porque se em mim houver algum caminho mau, queima hoje da minha vida esse mal. Senhor, se por acaso estiver me perdendo, converte o meu coração hoje. Restaura a minha alma hoje. Mas, por favor, não permita que eu me perca. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Se hoje fosse o arrebatamento, você estaria salvo ou perdido? Você tem convicção que o seu nome está escrito no livro da vida? Amós 3,3 diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. A pergunta é: você está preparado para enfrentar a eternidade? Se hoje fosse o último dia da sua existência, para onde você estaria indo? O lugar para onde você está indo é determinado na pessoa que hoje você está se transformando. Vou repetir mais uma vez isso. O lugar para onde você está indo é determinado pela pessoa que hoje você está se transformando. Você está se transformando em uma pessoa mais soberba ou mais humilde? Eu disse que o processo de queda não é algo assim instantâneo. Não, é algo paulatino, que você nem percebe. Primeiro ele coloca frieza. Aí você para de orar. Depois, ele arranca de você a vontade de ler a palavra. Depois, você começa a ser permissivo com alguns pequenos pecados. Depois você vem para o culto e não sente mais a presença dele no culto. Depois, você já não tem mais aquele tempo para ficar a sós com ele. E tudo isso acontece por causa de um sentimento mau que foi a queda de Lúcifer. Soberba, orgulho, autoglorificação. A palavra diz assim: a soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. A soberba te faz pensar que você não precisa mais de Deus. Quando você acorda de manhã, não faz o seu devocional, já começa o seu dia. Ei, você está dizendo para assim: ó, eu não preciso de Deus para nada não. Eu dou conta de lidar com o meu dia na minha própria força, com a minha própria inteligência, com a minha própria sabedoria. Como que se o que tu tem hoje não foi Deus que te deu. Eu preciso falar uma coisa, irmão. Tudo que você tem hoje foi Deus que te deu. O problema é que às vezes a gente se perde com as próprias bênçãos que Ele nos dá. Você lembra do filho pródigo? Depois que ele recebeu a bênção do pai, ele foi embora da casa do pai. Depois que ele estava abençoado, ele virou as costas para o pai. Mas na verdade ele já estava perdido. Ele só precisava das condições para sair. Ele já estava perdido há muito tempo. Ele só precisava de uma oportunidade para sair. E quanto a mim, quanto a você, sabe também que não estamos perdidos dentro da casa do Pai? Escute isso, queridos. A palavra que eu queria pregar foi a mesma pregação que eu preguei ontem aqui na conferência.
Só que quando eu estava orando, o Espírito Santo trouxe a mim essa palavra: por acaso sou eu? A pessoa chegou aqui dizendo: eu vou participar desse culto, e para mim acabou. E como Ele te ama, Ele te trouxe aqui. Ele me fez mudar a mensagem por causa de você. A soberba te faz pensar que você tem brilho próprio. A soberba te faz pensar que você vai conseguir chegar a lugares altos sem a ajuda de Deus. A soberba te faz pensar que você chegou até aqui, aos seus níveis atuais de conquista, por causa da sua própria força, riqueza, esperteza, inteligência, conhecimento, sabedoria. Foi a soberba, o orgulho, a autoglorificação a causa da queda de Lúcifer e a sua transformação em Satanás. A soberba é o início de toda a queda. O orgulho transforma a luz em trevas. E nesse dia de Santa Ceia, o Espírito Santo está nos convidando a um lugar de humilhação. E o lugar da humilhação é o lugar de total dependência dEle. Todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, mas todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Quem é você hoje diante de Deus? Quem sou eu sem Deus? Escute isso. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de se arrepender. Porque sem arrependimento você está fora do reino. Sem arrependimento você está fora do reino. Você pode estar na igreja, você pode fazer parte do culto, mas está fora do reino. E do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Cada culto que a gente vem é para ter a nossa fé fortalecida. Cada culto que a gente participa é para que o Espírito Santo faça uma obra em nós. Por quê? Porque a gente não quer se perder. E eu declaro que você não vai se perder em nome de Jesus. Eu declaro que a tua família não vai se perder. Eu declaro isso em nome de Jesus. Foi por isso que Ele nos trouxe hoje aqui. Pastor, eu começo a me preocupar, pastor. Porque eu não sei se eu sou essa pessoa. Então, nessa manhã, peça ao Espírito Santo para revelar quem você é diante de Deus. Um homem ou mulher leal ou um homem ou mulher desleal aos princípios da palavra. Eu sinto a gente orar um pouco agora. Onde quer que você estiver, curva sua cabeça e comece a orar um pouco. Diga sinceramente a Jesus: Senhor, hoje eu me assento na tua mesa. Sonda meu coração. Sonda o meu coração. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta às primeiras obras. Eu poderia estar pregando um sermão todo arrumadinho hoje, mas eu disse: Espírito Santo, fale por mim. E se Ele está falando por mim é porque Ele ama a ti.
A Bíblia conta a parábola de 10 virgens. Continue orando. Vai só ouvindo. 10 virgens que estavam no mesmo ambiente. A Bíblia diz que 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Tinha brilho externo, mas não tinha azeite. Elas esqueceram que o que mantinha a lamparina acesa era o azeite que queimava por dentro. E eu sinto hoje que o Espírito Santo, o amigo do noivo, que renovava o azeite que você carrega. O azeite do teu irmão não serve para você. O azeite que teu irmão carrega não serve para você. Tem azeite novo para você aqui nessa noite. Tem azeite novo para você aqui nessa manhã. Tem azeite novo para você aqui nessa manhã. Tem azeite novo aqui para você nessa manhã. Tem azeite novo para você. Tem azeite novo para você. Tem azeite novo para você. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O noivo está voltando. 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 Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu e você não sabe o dia nem a hora em que Ele vai voltar. Eu preciso viver hoje na expectativa que Ele vai voltar agora. A qualquer momento a trombeta soará. Pastor, não tem um sermão mais light para hoje não? Aqui não é como self-service não, meu filho. Aqui você come o que o Pai manda. Não sou eu que me domino, Ele que me domina. Eu sou controlado por Ele, sou guiado por Ele. Vivo na dispensação dEle. Essa igreja é dEle, quem controla é Ele. A liderança dessa igreja está na mão dEle. Nós somos dEle. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dEle. Alguém está ouvindo Jesus falar aqui? Pastor, eu percebo que eu estou me transformando em uma pessoa desleal. Eu percebo que eu estou me afastando do propósito original. Eu percebo, pastor, que eu estou me perdendo. Eu percebo que se Cristo voltasse hoje, com certeza absoluta eu não subiria. Eu estaria perdido. Se Cristo voltasse hoje, eu não sei o que seria de mim. Estou na dúvida. Não sei o que seria de mim. O que é que eu devo me fazer hoje então? Em primeiro lugar, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa antes que seja tarde demais. Se arrependa antes que seja tarde demais. Se arrependa e volte às primeiras obras. Se arrependa. Se arrependa e volte ao lugar da comunhão. Se arrependa. Se arrependa e volte a fazer o que Ele te mandou fazer. Se arrependa.
Se arrependa e volte buscar azeite. Se arrependa. Se arrependa e abandone definitivamente os seus pecados. Se arrependa. Jesus não foi crucificado para que eu e você apenas andasse de carrão. Jesus não foi crucificado apenas para que eu e você tivesse uma roupa boa. Jesus não foi crucificado apenas para você comer do melhor da terra. Não. Ele foi crucificado para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Sim, eu prego e creio piamente que é prazer dele te abençoar. Mas do que adianta ser abençoado e ir para o inferno? Pastor, eu não gosto de pregação do inferno. Pois bem, Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. A Bíblia diz que é um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. É lugar de sofrimento eterno, ranger de dentes. E tem gente brincando com a sua salvação. Tem gente brincando com o evangelho. Quase que está virando na moda ser evangélico. Você é o quê? Sou evangélico. Esqueça isso, irmão. Ele não vai vir buscar os evangélicos, não. Ele vai vir buscar, sabe o quê? Uma igreja lavada, redimida, santificada, justificada no sangue do Cordeiro. Eis que ele vai vir buscar. Esse que ele vai buscar. Então, primeiro, se arrependa. Segundo, creia no evangelho. Crer é se comprometer. A partir de hoje eu comprometo a minha vida com ele. Porque eu quero viver a minha eternidade ao lado dele e não nessas trevas. Eu comprometo a minha vida com ele. A partir de hoje eu tomo a decisão de segui-lo. Mas para seguir Jesus, escuta, se realmente você toma a decisão hoje de seguir Jesus, primeiro, você vai precisar renunciar a sua carne, o mundo e todo o pecado. Se você não quiser renunciar, você não pode seguir Jesus. E detalhe, se você não seguir Jesus, você vai permanecer em trevas. Se alguém não me segue, permanecerá em trevas. A escolha é sua. Porque ele disse, se alguém quiser, não é obrigado. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é andar como ele andou. Obedecer a sua palavra, permanecer na sua presença. Por último, se realmente você quer chegar no céu, você vai precisar desfrutar diariamente de comunhão com ele. Porque foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ter comunhão com Jesus. Sabe o que é comunhão? Intimidade. Sabe o que é comunhão? Amizade. É uma amizade que se torna uma intimidade. Amizade. Você já percebeu quando a gente começa a conhecer uma pessoa, a gente chega todo cheio de dedo naquela pessoa? Por favor,
posso entrar? Por favor, posso sentar aqui na sala? Tal. Não é assim? Quando a gente conhece a pessoa? Daqui a pouco, essa amizade começa a se transformar em uma intimidade. Aí não tem mais protocolo, já chega, já senta no sofá, daqui a pouco está deitado no sofá. Daqui a pouco, olha, já entra na cozinha, já abre a geladeira, não pede mais autorização, já pega água, já pega o suco, fala. Intimidade. E Ele nos chamou para isso. Para aqui na terra, a gente desfrutar de um relacionamento de intimidade. Eu não sei quantos aqui decidem hoje se tornarem amigos íntimos de Jesus. Porque no meio daquele time de discípulos, um foi traidor, mas teve um que não era apenas amigo, gente. Ele se transformou íntimo de Jesus, até o ponto de ele colocar a sua cabeça sobre o peito dele. Íntimo de Jesus. Íntimo de Jesus. Intimidade gera acesso, querido. Ei, os íntimos receberão revelações e segredos que aquele que não é íntimo não tem. Somente João recebeu acesso a uma informação privilegiada. Jesus falou só com João e não falou com os demais discípulos.